A nossa abordagem hoje, em relação aos objetivos, visa a gente detalhar um pouco como que a gente pode organizar os nossos objetivos na prática, como trabalhar com eles. Isso, então, temos aí, como toda semana, algumas frases, mas temos também algumas dicas práticas de como lidar com isso. Como pano de fundo, a gente precisa lembrar que a questão chave da gente se colocar objetivos é para a gente conseguir evoluir. E existe naturalmente aí uma tendência em todo ser humano a se manter na zona de conforto onde ele está, numa aparente sensação de segurança. E a Anne Lindbergh, nos lembra aqui, a esposa daquele famoso aviador pioneiro, que a verdadeira segurança, ela só existe no crescimento, na reforma e na mudança. A segurança que existe na zona de conforto é apenas uma ilusão. O Einstein nos estimula a que os nossos objetivos não sejam fáceis, Isto é, que a gente deve definir objetivos, que só podem ser alcançados por meio de esforços significativos. Senão a gente não vai estar se dando aí a chance de fato, evoluir. O Tony Robbins nos aconselha dizendo que a decisão de se comprometer com resultados de longo prazo, ao invés de somente a curto prazo, é tão importante quanto qualquer decisão que você tomará em toda a sua vida. Então, assim, são decisões importantes que a gente tem que tomar e por isso que nós estamos tendo todo esse cuidado aqui de explicar, orientar e detalhar. Uma última dica aqui inicial, o Eckhart Tolle nos aconselha que se a gente quiser ajuda para definir os nossos objetivos, a maioria das pessoas, perguntam o que eu quero da vida, E a dica que ele nos deixa aqui nessa frase é que a pergunta mais poderosa é: o que a vida quer de mim? Para que será que eu estou aqui, nesse momento, nesse lugar? O Henry Ford, que já citamos anteriormente em relação aqui ao tema dos objetivos, diz que a gente nunca deve ficar satisfeito com menos do que o nosso melhor. Porque quando a gente dá o nosso melhor, então no longo prazo as coisas vão poder correr melhor para a gente também. O Edison, que é outro inventor, já citamos também semana passada, retrasada, nos lembra que a melhor visão para definir objetivos é a intuição. E o ponto que nós vamos introduzir agora, que é, na verdade, a grande complexidade da vida da maioria de nós, é que nós não temos um objetivo na vida. A gente tem vários. Em alguns deles, talvez a gente queira ser o topo do ranking, ocupar o primeiro lugar do ranking. Mas em outros objetivos, talvez a gente se satisfaça em ser o segundo, o terceiro, e sequer subir no ranking. E essa escolha, na verdade, é uma escolha que nós temos que fazer. Uma decisão que a gente tem que tomar, cada um de acordo com o que almeja para si. Porém, o Gandhi nos lembra, um tópico que nos dias de hoje a maioria das pessoas esquecem, que quando a gente faz
uma coisa por vez, a gente é muito mais focado, tem resultados melhores do que quando a gente faz vários ao mesmo tempo, né? E ele nos lembra dizendo que é importante a gente aprender a se concentrar numa coisa por vez e insistir nela, né? Então, assim, generalizando aqui, se a gente tem vários objetivos, né, é mais difícil a gente conseguir atingir todos eles ao mesmo tempo do que se a gente for trabalhando em um deles por vez. O que não quer dizer que nós não vamos deixar de enunciar os outros e saber que mais que a gente quer atingir. Nessa mesma toada, nessa mesma linha, né, temos essa frase aqui de autor desconhecido, né, que lembra que quando a gente atinge um objetivo, na verdade nós estamos no ponto de partida para o próximo, porque a vida continua e a gente vai querer continuar a evoluir, mesmo depois de ter atingido o objetivo. E uma última frase aqui da Eleanor Roosevelt, que também já citamos várias vezes, nos lembra que essa questão de não, mas o que mais que eu vou fazer, né, a gente não precisa ficar muito preocupado, né? Diz ela, uma coisa que a vida me ensinou, se você está interessado, você nunca tem que procurar por novos interesses. Eles vêm a você. Quando você está genuinamente interessado em uma coisa, ela sempre leva a alguma outra, né? Quando a gente de fato se dedica com toda a energia a um objetivo, essa vivência acaba, na verdade, abrindo novas oportunidades para a gente avaliar se nós queremos ou não adotar como novos objetivos. Obviamente é uma decisão individual, mas as oportunidades aparecem. E aqui, então, nós estamos repetindo uma pergunta que já foi exibida alguma vez, né? Assim, a gente precisa ter um certo grau de ousadia, né? A gente precisa se fazer essa pergunta de vez em quando, né? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? Se você está evoluindo, de fato, conquistando objetivos, então isso não pode ser algo distante no tempo. Obviamente, não é necessário, como todo mundo, fazer que nem os dois que estão aqui na fotografia, né? A ousadia cada um pode aplicar dentro da sua realidade e das suas limitações, sejam elas físicas ou materiais. Mas mesmo assim a gente sempre tem a oportunidade de fazer alguma coisa nova pela primeira vez. E aí uma das coisas mais importantes que eu gostaria aqui de partilhar com vocês, né, é assim, quando a gente fala nos objetivos que cada um tem, provavelmente a gente fica imaginando um monte de coisas que a gente gostaria de fazer, ou gostaria de ter feito, ou gostaria que alguém fizesse para nós. E ficamos sempre nessa dúvida, né, de como classificar os nossos objetivos, né? Eu gostaria aqui de propor essa classificação em 7 itens, né, onde o sétimo são os objetivos completados, né? Todos nós aqui somos adultos e certamente já completamos muitas coisas ao longo da vida. A gente não deve perder o registro disso, pelo contrário, a gente deve ter isso em mente, registrado, e devemos comemorar, né, a cada vez que a gente completa um novo objetivo. Quando a gente pensa num objetivo novo, então, na verdade sobram para nós aí 6 alternativas nessa classificação proposta aqui. A primeira
é aquela situação onde, na verdade, o que eu tenho não é um objetivo completo, um objetivo que siga todas as características, né, que a gente descreveu aí nas últimas semanas. Então, nesse caso, esse objetivo é um rascunho, não tem problema. É um objetivo incompleto, ainda não formulado de forma precisa e assertiva, mas ter ele presente, né, como rascunho, significa que a gente pode ir trabalhando com ele para melhorar a formulação, certo? No outro extremo, pode ser que nós tenhamos algum objetivo que a gente imaginou e que nós, neste momento, descartamos, né? Isto é, por alguma razão, neste momento, a gente decide que esse objetivo nós não vamos trabalhar. Isso não é necessariamente uma decisão definitiva, né? Tem coisas que a gente pode descartar hoje, porque tem determinadas características aí que não dá para atender, mas daqui a alguns anos, talvez, o que estava descartado, a gente queira voltar a adotar como um objetivo, que seja alvo aí de ações, né, para a gente executar, né? E na verdade é assim, quando a gente tem um objetivo que de fato está bem estabelecido, né, então nós vamos ter que executar ações, né, nós vamos ter que planejar uma sequência de ações, ou pelo menos o começo delas, para conseguir atingir esse objetivo. Então, as 4 categorias que falta aqui falar, né, e todas elas estão relacionadas aí com a execução dessas ações, né, que todo mundo aqui conhece, né, nós chamamos rotineiramente de metas, né. Só que existem vários tipos aí, né, em relação aos objetivos. Eu posso ter um objetivo que eu já iniciei, ele está em andamento, eu já executei alguma ação. Eu posso ter objetivos que eu não comecei ainda, mas que a minha decisão foi começar brevemente, né? Isto é, assim que for possível, assim que alguma condição se der, ou simplesmente porque tem outro que eu quero terminar antes. Pode ter outros objetivos que a decisão que a gente tomou é o seguinte: olha, isso aqui eu gostaria de fazer, mas no curto prazo isso eu não consigo. Eu vou fazer isso somente num futuro mais distante. Então não é um objetivo descartado, mas simplesmente um objetivo que foi adiado para uma data mais distante. E o último tipo aqui, que nós estamos chamando aqui das ações delegadas, é o privilégio de quem tem o comando sobre outras pessoas, né? Se você é chefe de uma equipe de trabalho, se você ocupa a posição de chefe de família, ou se você é empreendedor e tem funcionários, então você pode ter objetivos que, na verdade, quem vai executar as ações para que sejam atingidos são outras pessoas, né? Você vai delegar as ações, ok? Ainda assim, o objetivo é nosso. Então, essa classificação nos permite aí, de uma forma bastante simples, né, a gente classificar os nossos objetivos. E esse é um trabalho que eu proponho aqui como exercício individual para cada um de nós, né? A explicitação das nossas metas é um trabalho que ninguém pode fazer por você, né? Da mesma forma do que o exercício físico, né? Ninguém pode fazer esse exercício por você, tá certo? Mas se você tiver de fato escrito, né, quais são as suas metas, e você classificar elas, avaliando elas, né, com essa categorização, classificação que a gente acaba de mostrar, então você vai ter algo semelhante a um plano de voo para a sua vida, pelo menos da forma que você está enxergando ela, tá certo? Isso não é um plano definitivo, né? É um exercício que deve ser repetido periodicamente, né? Os especialistas recomendam que isso seja feito uma vez por ano,
né, para que a gente possa, então, a cada ano, rever aquilo que a gente planejou para a nossa vida. E quando a gente fala disso, né, existe aí sempre uma questão emocional ou uma questão de pensamentos que vem à mente, né, de quem recebe esse desafio, né? Nós temos aqui uma escadinha que mostra vários degraus de pensamento relacionados, então, à conquista de objetivos. Começa no degrau mais de baixo, né? O sujeito sentado no degrau que está dizendo assim: eu não vou fazer. Né? Simplesmente está se negando a evoluir. Né? Essa técnica do negacionismo a gente conhece bem, né? Nessa época de pandemia ficou bastante evidente que há um grupo de pessoas que adotam essa estratégia e não fazem nada, a não ser negar. O próximo passo, né, quando a pessoa começa a duvidar se ela vai ou não fazer, ela começa a analisar o que vai talvez fazer, e a verbalização então acaba sendo como está ali na segunda linha, né, de baixo para cima, dizendo assim: eu não quero fazer isso, né, por alguma razão, né, a pessoa vai dar um argumento dizendo que ela não quer fazer. Alguns, em vez de dizer que eu não quero, se declaram incompetentes, diz que não pode fazer. Né? Mas isso a gente sabe que é só uma questão pro forma, né? Quando alguém declara que não pode fazer determinada coisa, é porque não quer. E na medida em que a pessoa, de fato, analisar as questões, né, vai chegar um momento que vai despertar a vontade dela fazer. Aí nós vamos ter então a verbalização dizendo: não, eu quero fazer. A partir daí, o passo seguinte é se perguntar: mas como eu posso fazer? Então, a pegar no caso aqui dos objetivos, nós estamos lidando, né? As técnicas que a gente acaba de descrever são uma resposta para esse como. Né? O simples fato de ter ouvido a explicação não garante que ninguém vai fazer. Né? Cada um que teve acesso a ela vai ter que se dispor, vai ter que decidir: eu vou tentar fazer. Né? E quando sentar para tentar fazer, vai descobrir que é possível. Né? E quando então descobrir isso, né, aí ele vai poder então dizer que eu posso fazer. Né? O passo seguinte, uma vez que a gente tem o objetivo adotado como uma decisão, então, de fato, a pessoa, nós vamos dizer: eu vou fazer. E por último, depois de ter feito, é claro, quando a gente concluir, nós vamos comemorar. Aí, eu fiz. Então, cada um deve avaliar nessa escada, né, em que estágio que está, e em função disso, procurar ajustar seus pensamentos. Por que nós estamos falando isso? Né? Porque, na verdade, a disciplina, né, que é o que está por trás aqui dos objetivos, né, ela é um comportamento que nós escolhemos, ou não, adotar de forma deliberada. Isso não depende de estarmos motivados ou não. É uma questão que a gente tem que decidir. Né? Nós temos que tomar essa decisão. Eu quero fazer as coisas desse jeito ou não. E quando a gente opta por esse caminho, a gente acaba transformando nossos hábitos, né? E isso acaba tendo um efeito benéfico sobre a vida da gente. Né? Muitas vezes quem é disciplinado escuta coisas: mas como é que você faz para dar conta de tudo isso? Essa pergunta normalmente vem de alguém que não é disciplinado. E o resultado disso, né, que está descrito aqui nessa figura, né,
é que na medida em que a gente se disciplina, aquele monte de coisas que a gente tem para fazer, desde que todo mundo tem no mundo moderno, deixa de ser um fardo, né? Deixa de ser algo que pesa, né? Porque a gente não precisa se preocupar com tudo ao mesmo tempo. A gente tem a certeza que está tudo escrito, documentado, e que assim que a gente terminar a tarefa que nós estamos fazendo, nós vamos poder olhar para isso e escolher a próxima, sem nenhuma dificuldade, né? Então, isso permite a gente viver de uma forma mais leve e realizar muito mais, né? Por isso que, aos olhos de quem não faz isso, né, acaba dando a impressão de que a gente acaba virando alguém extremamente energizado.